Bem-vindos! Aqui no Está Escrito Canadá. Nós vamos continuar com Apocalipse capítulo 5. Então fica conosco, aqui no Está Escrito Canadá. Então, bem-vindos mais uma vez aqui. Se vocês não têm uma Bíblia, vão lá buscar, porque nós vamos ver e ler coisas bem bonitas aqui hoje. Para nos ajudar, nós temos aqui o pastor Dário. É um prazer estar aqui, pastor. Eu estou bem ansioso. Os versículos que nós vamos ler aqui hoje, muito bonito. Mas antes de ler, vamos orar. Eu sei que há um grupo que tu querias orar aqui hoje, né? Na verdade, eu gostaria de orar por aqueles que estão aqui, né, no país, precisando de bênçãos de Deus para a regularização da sua situação, seu status aqui no país, né? E eu gostaria de orar por eles, porque realmente é algo que todos que estão na situação precisam muito. Vamos orar então. Oremos. Bom Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder parar um pouquinho para estudar a Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, a Tua direção, que o Teu Espírito nos conduza na compreensão da Tua mensagem. E queremos aproveitar também este momento para lembrar dos que estão precisando da Tua bênção, na regularização da sua situação, do status aqui no país, que a Tua presença, Senhor, e a Tua direção possa abençoá-los, abençoar a vida de cada um, para que tudo se encaminhe da melhor maneira, o quanto antes, para a Tua honra e glória. Pedimos, Senhor, essas bênçãos, permanece conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então vamos voltar ao capítulo 5, nós já falamos a semana atrás, que introduziu o Cordeiro, né? Jesus, que finalmente, o único que é digno de receber esse rolo, né? esse livro que estava na mão direita de Deus. Só que por causa do tempo tivemos que cortar aí. Agora, o que nós vamos ver, o resto do capítulo, é a reação de todos que estão ao redor, né? Porque nós sabíamos, a imagem que nós tínhamos era Deus no trono, o Cordeiro, ou Jesus mesmo em frente dele, e depois 24 anciões, 4 seres viventes, milhares de anjos ao redor e, obviamente, João também, né? Estão lá. Então, é uma coisa cheia e todos estão focados naquele evento. Para mim, o que é muito importante no resto deste capítulo é o foco em Jesus. Porquê? Há muitas pessoas, e até religiões, que falam que Jesus não era Deus, ou Jesus não é assim tão importante, ou... Há aquela coisa de tentar reduzir a Jesus. Há outras religiões que tentam levantar outras pessoas, né? Seja a Virgem Maria, ou seja um profeta, Maomé, essas coisas, né? Várias religiões que tentam tirar o foco de Jesus, ou tirar a dignidade dele. Mas o que nós vamos ler aqui hoje é tudo que está a viver, né? Tudo que tem vida, vão focar em um homem, né? Em um ser. Mesmo com Deus sentado lá no trono, né? Deus, o Pai, está lá sentado. Mas todo o louvor, toda a adoração, todo o foco vai ser em Jesus. Que para mim é a mensagem disso é muito importante. Se a pessoa é cristã, se a pessoa acredita na Bíblia, a pessoa tem que aceitar o que estes versículos vão estar a dizer. Basicamente, Jesus ele é o centro
da nossa salvação, ele é a nossa conexão com o céu, com Deus, né? Ele que deu a sua vida, ele nos criou, ele é tudo. Então, esse capítulo 5, ele está ali realmente mostrando, enfatizando, lembrando, trazendo essa lembrança a todos nós de que Jesus é o único digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de ter o poder de dominar este mundo, não é? E de trazer, assim, realmente o seu reino, o seu poder, a sua capacidade para nos salvar, para nos resgatar, para nos conduzir, para dirigir este mundo. Exato. Então, o capítulo 5 é maravilhoso, ele traz assim a imagem de Jesus de uma maneira muito impressionante, com vários símbolos, através de vários símbolos, com muito significado. E o apóstolo João ele está observando e vendo e tendo essa visão maravilhosa. E é importante, lembrando de João, quando a pessoa lê os evangelhos, quando a pessoa lê até as cartas assim de Paulo, de Pedro e essas coisas, até de João, no tempo de Jesus, quando ele estava aqui na Terra, os discípulos não entendiam. Não sabiam que era Jesus, né? Pedro até falou, tu és o Messias e isso. Então, eles estavam aí na direção certa, mas podia-se ver que eles ainda viam Jesus só como um ser humano, ou profeta, ou pessoa especial. Aquela realização que não, ele é o Filho de Deus, né? Levou um tempo. Mas aqui, João, porque nós sabemos que Apocalipse foi escrito mais perto do fim da vida de João, né? Então ele já teve muito tempo de pensar, lembrar, ter uma comunhão com Deus, com Jesus. E finalmente ele chega para neste momento onde, mesmo lá no céu, Deus, né, os anjos, vão mostrar completamente, olha, isto é o que é Jesus. Este é aquele homem que viveu contigo, que fez aqueles milagres, que morreu lá na cruz e ressuscitou. Então, para mim, como estavas a dizer, são versículos muito importantes para realmente entender a grandeza, o caráter de Jesus. Vamos começar então. Nós já lemos os primeiros 7 versículos, né? O Cordeiro chega e acabamos a dizer que ele recebe aquele documento, né? Aquele rolo. Lê para nós então 2 versículos, versículos 8 e 9 para nós. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Muito importante aqui, né? Porque a semana atrás até falaste qual é o símbolo do rolo, não é? O que é que representa? E nós estávamos a falar que representa realmente o reino do mundo, né? E aqui é exatamente isso que eles estão a cantar, né? Então, aqueles anjos mais próximos de Deus, aqueles 4 seres viventes, meio estranho, né? A imagem deles, mas anjos, né? E os 24 anciões, o que estavam mais perto de Deus, eles começam a louvar, começam a cantar, e não é para Deus o Pai, não é para aquele que está no trono, que era o mais óbvio, né? Não, eles começam a orar e cantar para Jesus. E eles falam, tu és digno. E aí é que nós temos a pergunta, porquê? O que é que faz que Jesus seja diferente de os anjos, dos seres humanos, aqueles que estão mortos, aqueles que estão vivos, tudo que já existiu no universo? Porque é que só Jesus é digno? E o que é que a Bíblia fala? O que é que lestes? Então, a Bíblia fala que ele é digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua e nação. Então, Jesus é digno porque
ele comprou, ele deu a sua vida para a salvação de todas as pessoas neste mundo. Exatamente. Então, quer dizer, a sua entrega fez com que ele pudesse receber o poder de dominar sobre todos, né? E de salvar, de trazer a salvação para todos. Então, porque devido ao seu sacrifício, ele era o único digno de receber de volta o reino. E isto para mim é muito importante, porque eu já ouvi várias pessoas que até pudessem estar a algum momento dentro da igreja, mas saíram, pessoas que não querem acreditar mais em Deus. E eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem: porquê é que eu devo orar a Deus? Porquê é que eu devo louvar a Deus? O que é que Ele fez para mim? Eu estou aqui, eu é que estou a lutar, eu é que estou a ganhar o meu dinheiro, eu é que estou a pagar a minha casa, minha comida, eu é que luto, isto é tudo o meu esforço, né? Porquê é que eu vou orar para outro ser que não faz nada para mim? Né? E há muitas pessoas que realmente pensam assim. Pessoas que foram machucadas pela igreja, ou não sei, mas pessoas que ficam com aquele rancor de Deus. E vamos dizer a verdade, há vezes quando a pessoa perde alguém, perde a esposa ou os pais, né? Muitas vezes, quem é que nós vamos falar? Porquê é que Deus não fez nada? Porquê é que Deus não curou, salvou, né? E é muito fácil ficar nesse ponto. Porquê é que eu devo louvar a Deus? Só que aí nós temos a resposta, né? Só que, realmente, para mim tem duas respostas. Porque mesmo antes de salvar e dar o seu sangue, foi Jesus que nos criou. A única razão que nós estamos vivos aqui hoje, a única razão que nós existimos é porque nós tivemos um Deus de amor que decidiu: eu vou criar uma nova criatura. E, mais do que isso, eu vou dar liberdade para eles. Porque se Deus quisesse, Ele podia ter criado uma coisa que não podia escolher. Nós podíamos ser criados com... Pronto, eu nem tenho a opção de não louvar a Deus, mas Ele deu essa opção. Ele deu a opção até de sair da presença dEle, de cair, pecar. Né? Muitas vezes nós vemos isso como uma coisa ruim. Porque é que Deus criou esta situação? Ele não criou a situação, Ele criou a opção, a escolha de viver assim. Nós fizemos essa escolha. Então, nesse sentido, porque é que nós devemos louvar a Deus? Porque nós estamos aqui hoje. Porque nós temos vida, porque nós estamos a respirar. E depois, em cima disso, é o que tu lestes agora. Ele não só nos criou, mas também nos salvou. E não foi uma salvação simples, não foi assim: olha, eu sou Deus, eu faço o que eu quero, Satanás, tu estás fora e eles agora são meus. Ele podia ter feito isso, né? Mas ele não. O pecado é uma coisa tão contra Deus que realmente tem que ter um preço. O pecado tem que morrer, mas eu não vou deixar que os meus filhos, as minhas criaturas, que eles vão morrer com o pecado. Não, eu vou morrer com o pecado. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus tomou o pecado e morreu com ele. Né? Então, por que é que nós louvamos a Deus? Porque Ele é Deus. Porque tudo o que nós temos e tudo o que nós podemos ter vem dele. Exatamente. Ele pagou um preço pelo nosso pecado, para que nós pudéssemos receber de volta o direito à vida eterna. Exatamente. Né? Então, Jesus, ele morreu a morte que nos cabia, ou seja, morreu a morte que era nossa, para que nós pudéssemos ter direito à vida que a ele pertencia. Exatamente. Então, é maravilhoso nós refletirmos sobre isso, e este capítulo, ele traz de maneira bastante enfática essa lembrança a todos nós de quem é Jesus, que ele é o único digno, não só de receber o livro, de abrir os selos, mas ele é digno por quê? Porque ele nos criou, porque ele nos salvou, porque pelo seu sangue ele nos resgatou dos nossos pecados. Exatamente. Então nós precisamos ter essa compreensão, nós precisamos admitir isso,
abrir o nosso coração e termos esse entendimento, não é? Porque como que nós não podemos reconhecer aquele que nos criou, aquele que nos trouxe a vida e que nos mantém e que fez tudo o que tinha que fazer para resolver o problema do pecado e para nos trazer de volta completamente a Ele e remover o problema do pecado, né? Nos refazer como seres perfeitos na Sua presença. Então, é maravilhoso. Eu creio que essa compreensão vai nos levar à mesma coisa que os seres viventes, que os 4 seres viventes, que os 24 anciãos, e que João também fez, né? Louvou, ele presenciou e com certeza no seu coração, que antes ele estava chorando com medo ao ver aquela cena, porque não tinha ninguém que podia abrir o livro ou tirar os selos, luz, né? E agora ele vê que há esperança, com certeza ele se alegrou no seu coração e nós devemos também nos unir nesta adoração, neste louvor. Só que nós nem terminamos, a canção ainda não terminou, né? Eles começam então focado em Jesus, o sacrifício dele, o fato que ele tirou os pecados de nós, mas ele fez mais do que isso. Ele não só tirou, mas também deu para nós. Lê para nós, versículo 10, uma coisa linda aqui. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Lindo, né? Assim, Deus tira o que é ruim e depois dá essa bênção. Assim, imagina, nós vamos reinar com Ele, né? Nós não somos dignos disso, mas o amor de Deus é tão forte, o amor que Ele tem para nós eu quero dar para vocês coisas que vocês nem merecem, coisas que vocês nem devem pensar, mas eu vou dar tudo para vocês, né? Isso é Porque é que Jesus é digno? É isso. Se nós pensarmos de maneira mais profunda, podemos ver nessas palavras, pastor Steven, uma referência a Jesus nos resgatando dos pecados e devolvendo aquilo que nos foi tirado, que foi o domínio, o reino sobre este mundo. Porque nós fomos criados, né? Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles foram criados e Deus falou que eles deviam reinar, eles deviam ali administrar. Eles tinham todo o domínio sobre a terra. E agora Jesus, ele conquista isso e agora é dele e ele diz que vai compartilhar, que vai nos devolver, vai nos constituir reino e sacerdotes, e diz que nós reinaremos sobre a terra. Então é impressionante essa mensagem, um recado maravilhoso para todos nós, de que vale a pena nós humildemente aceitarmos Jesus como nosso Salvador, entendermos que essas são palavras verdadeiras, que Jesus ele deu a sua vida e agora ele tem o reino com ele, e ele já prometeu aqui de que ele vai nos constituir reino e sacerdotes e vai nos devolver aquilo que nós perdemos. O que eu gosto também é que eles estão a cantar isto, né? Sim. Então, tu podes imaginar, João está lá e aqueles seres, né, voz perfeita, cantarem assim a Jesus, olharem a João. Tu ganhaste isto, tu é que estás a receber isto. Só que não para aí. Então, aqueles mais perto de Jesus estão a cantar. Agora, vamos ler 11 e 12. Vamos ver que agora vai abrir, né? Mais pessoas, seres vão entrar numa canção. Deixa-me ler aqui, 11 e 12. Fala assim. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Né? Uau! Imagina, né? E ainda tem pessoas no mundo que dizem: Jesus não era tão importante assim. Tem pessoas em cima de Jesus. Não, isto é assim, todo o universo está a cantar. Só uma pessoa que é digno de honra, poder, glória, tudo, né?
é Jesus. Jesus é o centro do universo. É impressionante ver todos os anjos aqui, milhares e milhões de milhões, rodeando o trono e cantando. Cantando essa mensagem, digno é o Cordeiro. Aqui eles não mediram aqui limites, né, para expressar o porquê Jesus era digno. Ele era digno de receber poder, sabedoria, força. Parece que eles não iam parar de falar, porque cada momento estavam acrescentando algo mais. Se tivesse mais palavras, ainda continuavam, né? O que eu gosto é que a pessoa até pode ficar assim, gostava de estar lá, gostava de ver uma cena assim. Só que vamos viver, né? Ainda não chegamos lá, mas Apocalipse fala, um dia nós vamos olhar para cima, vamos ver Jesus lá e ao redor dele todos os anjos, aqueles milhares, milhões de milhões, né? O céu vai ficar cheio dos anjos e é a mesma cena, todos a cantarem, todos a darem louvor e assim, fala até que o mundo vai assim tremer com tanto som, tanta música. Então, é uma coisa que um dia nós vamos participar, nós vamos ter esta cena aqui para aqueles que aceitam, para aqueles que não vão morrer assim em frente à presença de Deus, mas aqueles que realmente dão a sua alma, dão a sua vida para Jesus, nós vamos ter uma cena assim, nós vamos participar deste louvor aqui. Eu creio que todos nós deveríamos refletir bem nesta mensagem, na mensagem desse capítulo, especialmente aqui, mostrando que nós vamos ter esse privilégio de louvar a Deus por Jesus, louvar ao Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro que foi morto, ou seja, sempre lembrando do sacrifício que Ele fez por nós. Então, o mínimo que nós podemos fazer é aceitar Jesus como nosso Salvador, aceitar o que Ele fez por nós, porque Ele é o único digno de receber o que? Poder, riqueza, sabedoria, força, glória e o nosso louvor. Então, é algo que nós devemos pedir a Deus, né? Que Deus toque a todos nós, a todos que nos ouvem também, para que reconheçam Jesus como o verdadeiro Cordeiro, aquele que deu a sua vida e que nos resgatou, que morreu por nós e que tem agora todo o poder. Amém. E que quer compartilhar conosco também. Né? Nós não temos muito tempo, mas ainda tem mais uma canção. Começamos com aquele grupo pequeno, depois todos os anjos, agora vai ser tudo que existe. Vai cantar. Lê para nós, rapidamente, 13 e 14. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Tremendo, não? Nossa, que imagem grandiosa! Todas as criaturas, podemos imaginar tudo que existe, ou seja, todos os seres vivos, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há. Ou seja, tudo que Deus criou, tudo que Jesus criou, eles vão reconhecê-lo como o seu Criador, aquele que merece todo o louvor. E aqui nós vemos também a adoração, eles estão adorando a Deus, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Sejam o louvor, a honra, a glória e o poder. E também nós vemos, claro, os 24 anciãos e os 4 seres viventes também dizendo amém e o adorando. Imagine que cena. E é tão importante lembrar isso, que o louvor é para os dois, né? Então todo o universo não está a fazer uma diferença. Não está a dizer, oh, Deus é um pouquinho mais, oh, Jesus é... Não, os dois vão receber o mesmo, que é o louvor máximo. Né? Eu até lembro das palavras de Jesus, que se estes não cantarem, até as pedras vão cantar. E para mim, eu penso que isso vai acontecer. Eu penso que até aquilo que não tem boca, que não está vivo, né? Só porque foi criado por Deus, vai louvar a Deus. Né? Vai ser todo o universo, tudo unido. Vai finalmente dizer, prontos,
voltamos para aquela perfeição. Não temos mais pecado, não temos mais Satanás, não temos mais morte, não temos mais doença. O mundo voltou para aquela vida que devia ser, aquela Amém. vida de Deus. Amém. Olha, eu gostei muito de hoje, eu penso que vocês também gostaram. Leem este capítulo outra vez, lê como que a Bíblia fala de Jesus e pensam como vocês falam com Jesus. Quero orar com vocês, que vocês possam louvar assim, entender o poder e o amor que Deus tem para ti. Vamos orar juntos. Deus, obrigado que nós estamos aqui, obrigado que Tu és um Deus com tanto amor, com tanto poder. Para todos que estão a ouvir, que Tu possas dar uma bênção, que Tu possas abrir o coração e os olhos deles, para eles entenderem quem Tu és, porque é que Jesus é digno de ser o Rei deles. Que todo o ser possa aceitar Jesus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Na mensagem que estudamos hoje, nós vimos Deus sendo adorado e louvado por todas as suas criaturas e Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, também sendo digno de receber essa adoração. Eu creio que todos nós compreendemos que Deus ele quer estar pertinho dos seus filhos, Ele é um Deus dos relacionamentos e nós queremos enviar para você gratuitamente esta revista para que você possa compreender mais a respeito deste Deus maravilhoso que nós temos. Para que você possa receber gratuitamente na sua casa, anote as informações que estarão na tela. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Infelizmente nós chegamos ao fim deste episódio e foi muito bom estar com vocês falando sobre Jesus. Quero dizer obrigado pelo pastor Dário estar aqui. Foi uma alegria. Vocês não vão querer perder na próxima semana, quando nós vamos começar com os selos de Apocalipse. Vamos voltar para as profecias, o que é que vai acontecer no futuro deste planeta. Fica connosco, mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.